Boa tarde, companheiros. Queria começar com uma notícia nacional e internacional que é muito importante, que foi a decisão do governo Lula, ontem, se não me engano, de proibir o envio de munições para tanques para a Ucrânia. Quer dizer, as empresas brasileiras de armas estão proibidas de vender as munições de tanque para a Ucrânia. Isso acontece no meio de uma pressão muito grande do imperialismo norte-americano, inclusive sobre a Europa, para o envio de tanques alemães, né, para a Ucrânia, para enfrentar o avanço da tropa russa no terreno, né? Há uma campanha para que sejam enviados tanques e sejam enviados aviões de caça para tentar equilibrar a situação e impedir o avanço russo. Nessas condições, né, no meio de uma pressão muito grande do imperialismo, o governo Lula decretou o impedimento de envio dessas munições. Por que isso é muito importante? Isso é importante porque vai ajudando a definir, né, a orientação política geral do governo Lula. Eu ouvi muita gente falar durante a eleição e antes da eleição que o governo Lula seria um governo pró-imperialista, né? Bom, se ele fosse um governo pró-imperialista, estava aqui a oportunidade dele se alinhar aí com o imperialismo, né? Essa posição é uma posição extremamente negativa para o imperialismo norte-americano, né? Primeiro porque atrapalha, né, o esforço militar, né? Algumas pessoas podem pensar mas qual é a importância da produção de munições para tanques de guerra no Brasil? A importância é que o Brasil é um dos grandes fornecedores de armas para a OTAN. Os rifles brasileiros, né, principalmente da Taurus, eles armam as tropas da OTAN, de um modo geral, e o maior fornecedor de munições para as tropas da OTAN é a CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos, maior do mundo, né? Então, essa decisão é importante, primeiro, nesse sentido. Segundo, é importante porque ela lança uma sombra sobre a campanha propagandista do imperialismo em torno da Ucrânia. Aqui nós temos um governo democrático, eleito, né? Um governo muito popular, um governo que se propõe abertamente a ajudar a população no terreno social, se colocando contra a política do imperialismo na Ucrânia, que eles tentam fazer passar como se fosse assim a maior causa humanitária e democrática do mundo. Então você tem um país do tamanho do Brasil, da importância do Brasil, com um governo democrático, falando não participamos dessa ofensiva contra os russos. Logicamente, né, nós não somos assim ignorantes do fato de que uma boa parte da burguesia brasileira não quer brigar com os russos, não quer brigar com ninguém, na verdade, né? O Brasil é um país que procura, a burguesia brasileira, melhor dizendo, é uma burguesia que no terreno internacional procura estabelecer o maior número possível de laços econômicos para poder, né, distribuir a sua mercadoria nos diversos países do mundo. Mas isso não explicaria a atitude do governo PT. É uma atitude clara, uma atitude bastante contundente, né, que mostra que o Brasil não está alinhado com a política imperialista internacional. É uma coisa bastante importante. O governo Lula, logicamente,
tem uma série de ambiguidades em várias áreas, né? Principalmente nessa questão da ecologia, Amazônia, etc. e tal, que dá essa ambiguidade da margem aí a que as pessoas fiquem especulando que o governo estaria a serviço do imperialismo europeu e do imperialismo norte-americano, né? Essa medida, no entanto, é uma medida politicamente muito importante e mostra que a intenção do governo Lula de se manter independente, né, da influência imperialista, na medida do possível, logicamente. Então, esse aqui é o primeiro